Boa noite, meninas. E aí, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todas bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cuidados ao idoso, vamos falar sobre direitos e deveres do cuidador, né? Algumas responsabilidades, o que são básico para o cuidador fazer, coisas que é essencial o cuidador fazer, algumas responsabilidades que pode se tornar atribuição do idoso com uma certa conversa, um certo acordo antecipado, né? Porque existem algumas coisinhas, pode existir alguns atritos durante o cuidado, durante a assistência que vocês vão dar para o idoso em relação a algumas coisas que a família ou mesmo o idoso pode te cobrar e você achar que não é responsabilidade de vocês. Então eu vim esclarecer essa ideia e lembrar, fazer com que vocês entendam que às vezes faz parte, mas indiretamente, né? E vocês vão entender um pouquinho. Antes de eu dar início à nossa aula de hoje, eu vou fazer uma complementação da aula anterior, que a gente fala sobre a legislação do idoso, e eu acho importante ressaltar que não é porque o nome se dá cuidador de idoso que você só vai cuidar especificamente de idosos. Você, quando se forma, você vai ter o respaldo, né, a proteção de também poder cuidar de outras pessoas, de outras faixas etárias, de outras complexidades, tá? Por exemplo, jovens que saíram de um acidente, que fizeram uma cirurgia, que precisam de acompanhamento, crianças criança, dependendo da idade, vai ser caracterizado como babá, né? Não como cuidador, mas jovens, adolescentes, jovens adultos que necessitam de um certo cuidado, que, por exemplo, que pode ter alguma doença neurológica, alguma doença degenerativa, que aí necessita de um acompanhamento diário, direto, contínuo. Você pode também cuidar desse paciente, tá? Então, vocês não se assustem se por um acaso vocês entram numa cooperativa e a cooperativa te encaminha, né? Te dá um paciente de, 30 anos. Mas aí esse paciente é um paciente acamado, é um paciente que necessita de auxílio para poder se alimentar, para poder tomar banho, é um paciente que não tem interação, alguma coisa do tipo, que aí realmente vai haver a necessidade de você cuidar desse paciente. Então pode acontecer sim, tá? Não é prioritariamente cuidados de idosos. Eu falo do cuidado de idosos, quando eu falo dos assuntos, e aí eu dou ênfase em relação a essa classe envelhecida, é porque é mais comum o nosso contato com o idoso, e às vezes é mais difícil também esse contato e essas responsabilidades, né, com um idoso, diferente de uma pessoa mais nova, né? E aí, falando de direitos e deveres, nós vamos falar sobre faltas. Então, quando minha falta é justificada, quando eu vou poder faltar, né? Quando eu não vou ter, quando eu vou poder não precisar ir para o trabalho e eu não vou ganhar essa falta, não vai ser descontado do meu salário. Então, eu trouxe alguns tópicos para vocês e vou falar um pouquinho deles. Então, em caso de comparecimento ao juiz, o que seria isso? Se você foi indiciado, se você vai depor, né, em algum julgamento, ou você está participando de algum julgamento e aí você precisa comparecer no fórum ou no Tribunal de Justiça, alguma coisa do tipo, você precisa levar esse comprovante, levar essa solicitação, né, do fórum, tanto para o familiar quanto para a cooperativa, para a empresa que estiver te contratando, para que essa sua falta não seja
não seja descontado do teu salário no próximo pagamento, tá? Lembrando que todas essas faltas justificadas, elas precisam ser avisadas com antecedência, né? Você não tem como avisar no dia anterior, no dia que seria seu plantão, avisar, não vou hoje por causa disso, disso, disso. Não. Ressalvando quando existe, por exemplo, um falecimento de algum familiar, se existe se por acaso você teve que ir para um médico, né? Algumas coisas que são absurdas e você não tem como prever, né? Fora isso, você tem que avisar com antecedência. E aí, falando em caso de enfermidades comprovadas, foi o que eu falei pra vocês. Se eu acordei mal, ou na noite anterior eu tive algum acidente, ou eu passei mal e aí tive que ir pro médico e o médico me deu atestado, aí eu vou avisar na hora que eu recebi esse atestado, né, dos dias, e vou avisar que eu não vou poder ir. Agora, se você já tem uma doença crônica, né, que você precisa, por exemplo, ir ao médico algumas vezes no mês, algumas vezes na semana, no ano, que seja, você precisa mostrar essas consultas ou esses exames que você precisa fazer para a empresa ou para o familiar, tá? Para eles terem ciência de que naquele dia você não vai conseguir ir. É óbvio também que você precisa ter o molejo, né? Saber contar os seus dias de trabalho. Se você for plantonista, ver quais os dias que você vai estar de plantão e ver o dia, tentar marcar uma consulta ou um exame para um dia que você já esteja em casa, né? Não marcar um dia para o exame que você esteja de plantão, porque aí vai ser mau caratismo nosso fazer esse tipo de coisa, né? Aí se você for uma pessoa, um cuidador que está trabalhando de segunda a sexta, de segunda a sábado, é aí que você precisa mostrar, né, essa consulta, esse exame, porque não vai ter outro dia que você consiga fazer, né? E aí você vai ter 2 dias para solicitar título de eleitor. Por algum motivo você ainda não tem seu título, você ainda não está votando, precisa fazer a segunda via do seu título, você pode solicitar para você poder ir. Por que 2 dias? Porque primeiro você precisa tentar agendar lá pessoalmente, né, lá no cartório eleitoral, tentar ir lá e para marcar um outro dia. E se nesse outro dia você estiver de plantão, aí você precisa, né, de qualquer forma faltar. Por isso que eles dão até 2 dias, não necessariamente vai ser os 2 dias de folgas. Vai ser até 2 dias. Se você conseguir marcar por telefone ou pela internet, você só vai precisar de 1 dia para poder ir lá fazer o seu título. Agora, se você não conseguir fazer, você vai precisar ir lá. E aí, nesse dia que você for lá, você vai ter uma folga. Aí você vai precisar trazer o comprovante de que você foi lá, que você agendou para um dia, né? Você fazer esse seu título de eleitor. E aí comprovar para eles poderem justificar a sua falta. E aí quando você voltar, a mesma coisa, levar lá o comprovante de que você voltou para poder fazer o título, e aí para eles justificarem tua falta e não ser descontado. Para a realização de provas para cargos públicos e vestibulares. Então, a gente tem, quando a gente vai lá fazer se inscrever para um concurso público, a gente tem o prazo, a gente tem o dia que a prova vai acontecer. E nesse dia que a prova vai acontecer, eu preciso saber se eu estou de plantão ou não. Normalmente, os concursos acontecem num domingo. E pessoas que trabalham como diarista, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, já tem um domingo em casa. Então, você não vai ter essa folga, né? Essa falta justificada, porque no dia do concurso você vai estar em casa. Você não vai ter uma outra folga por conta da prova que você fez, entendeu? O dia do concurso é o dia da tua folga. Agora, se você for um plantonista e aí o seu plantão cair no dia da prova, você precisa levar com até 7 dias de antecedência para a sua empresa e para o familiar do idoso, né, ou para o próprio idoso, para eles poderem se programar para o dia que você não poder ir, tá?
Isso também vale para o vestibular. Quando você vai fazer quando você vai fazer vestibular, você também tem que levar essa forma, o comprovante de que você vai fazer e que você fez o vestibular. Existem lugares, existem empresas e familiares que optam pela possibilidade de você fazer a prova, fazer aquele vestibular e aí assumir o plantão mais tarde. Por exemplo, a minha prova do concurso é 9 horas da manhã, é de 9 a meio-dia, de 9 a 1 hora da tarde. A hora que você sair na hora que você terminar de fazer a prova, você pode ir no local ali, na coordenação do local onde você fez a prova, solicitar o comprovante do tempo que você fez a prova e aí dali você ir direto pro emprego. Eles também podem optar por essa possibilidade, tá? Ao invés de você ficar com um dia inteiro em casa, um dia inteiro de folga, você vai ter apenas as horas que você teve da prova, tá? E aí você ir trabalhar, tá bom? Mesma coisa vestibular. Lembrando também que existem provas que acontecem no meio da tarde, né? De 1 às 5, de 1 às 6, aí não tem como. Aí fica meio inviável de você ir pro trabalho e aí voltar, aí ir fazer a prova. Fica meio inviável aí, essa possibilidade aí não tem como. 2 dias em caso de falecimento. Então, um falecimento de um ente querido, né, o mais próximo, como mãe, vó, marido, sogra também entra nesse critério, tá? Porque sogra, desde o momento que você é casada, ou no caso de vocês meninas, que vocês sejam casadas no papel com o seu cônjuge, com a pessoa com quem você mora, a mãe dessa pessoa vai ser também vai ser, ela é sua sogra e aí ela vai ser um ente querido seu, né, teoricamente, né, nem sempre é um ente querido, né, mas a gente entende que sim. E aí 3 dias em caso de matrimônio, no caso de você se casar, no dia que você for se casar, você tem 3 dias de folga. Essas folgas elas vão contar no dia do casamento em diante, tá? Por exemplo, você vai casar numa segunda-feira, dia 10, vamos supor, é uma suposição, um exemplo. No dia 10, nessa segunda-feira, você vai estar de folga, aí você vai estar de folga dia 11 e dia 12. São os 3 dias contando do dia do casamento, tá? Um dia para o dia do nascimento do filho. Isso é para casos de homens, né? No caso da mulher, vocês têm aí os 4 meses de licença maternidade e aí vocês podem organizar esses 4 meses da melhor forma, 2 meses antes da gravidez e 2 meses depois, para complementar os 4 meses antes da gravidez, e aí quando você tiver o neném, você já vai voltar para o trabalho, ou 4 meses após a gravidez, né, que vai ser do dia que você deu entrada no hospital em diante, né, os 4 meses em diante, e aí você tem esses meses aí para ficar em casa, licença maternidade para a mulher. O homem, eu achei importante trazer isso para vocês, porque muitas de vocês são casadas e aí vão ter essa possibilidade, vocês vão poder expor esse direito que o seu marido tem também no dia do nascimento do teu filho, ele tá lá presente com vocês, tá? E um dia no ano para doadores de sangue. Ou seja, você que doa sangue, né? Você que vai lá no Hemorrio ou em outro hospital que esteja aceitando doação de sangue, você que doa o sangue, você tem uma folga, o direito a uma folga por ano toda vez que você doa sangue, tá? Por exemplo, doei sangue em janeiro desse ano. Até dezembro você tem direito a tirar uma folga, tá? Só que assim, por exemplo, você doou sangue em janeiro e aí só em março você entrou para a empresa. Não vai ser considerada essa doação de sangue. Você tem que doar sangue dentro do período que você estiver trabalhando,
tá? Se você doou, se você entrou para a empresa em março, doou sangue em junho, você pode durante até março do ano, até junho do ano que vem, você pode arrumar, escolher uma folga para você, tá? E aí a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.